Hoje nós iríamos estar fazendo a nossa primeira live com pais, mães e responsáveis por crianças de 0 a 4 anos. Para quem não me conhece, eu me chamo Dília Loureiro. Muita gente me conheceu como Dília Cerqueira, mas no momento que eu casei, eu adotei o sobrenome do meu esposo, agora Dília Loureiro. Eu sou enfermeira e trabalho com vacinação, bora botar aí há mais de 20 anos. 20 e pouquinhos, né? Pessoa novinha. Mas por que eu resolvi fazer esta live? Essa vai ser a primeira de várias lives que eu vou estar fazendo a partir de hoje. Eu vou colocar sempre as nossas lives para as quartas, 10 horas da manhã. Porque eu quero conversar, né, com você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por crianças. Nós estamos tendo uma baixa cobertura vacinal. E na sala de vacina, onde eu trabalho, né, e como outras salas também, como eu já conversei com algumas colegas que também trabalham com imunização, a gente tem observado uma constância no número de crianças que estão com vacinação atrasada. E o que fazer? Né? A maioria das mães, quando chega, diz, foi a pandemia. Tudo bem, existiu a pandemia, realmente as pessoas tiveram que ficar em casa, mas tem crianças que têm vacinas atrasadas de 5 anos atrás. Então, as pessoas estão negligenciando, né, a questão da vacinação. Então, eu vim conversar, porque existem muitas dúvidas com relação à vacinação. Então, eu estou aqui, a gente vai fazer essas lives, eu vou estar postando conteúdo sobre vacina, para a gente entender a importância da vacina nas nossas vidas. As vacinas são importantes e elas foram um marco histórico na nossa sociedade, porque existia um panorama antes e depois das vacinas. Antigamente, uma doença vinha, dizimava muitas pessoas morriam porque existia o contato, a doença era disseminada, sabe? Porque não existia proteção. Então, o que acontecia? As pessoas, uma ficava doente, passava para outra, e para outra, e para outra, e muita gente morreu. Então, a gente vai olhar na história, tem a peste negra, tem a gripe espanhola e várias outras doenças. E mais recentemente, nós tivemos a pandemia da Covid-19, onde, infelizmente, nós experimentamos o que é uma doença que não tinha uma vacina, e vocês puderam observar os horrores que essa doença trouxe para o mundo todo. Muitas pessoas morreram. Por quê? Porque nós não tínhamos uma proteção específica para combater essa doença. Então, as vacinas, sim, elas são importantes. E, assim, nós já tínhamos uma baixa cobertura, né? Acho que aqui no nosso histórico do Brasil, a gente vai ver que as vacinas fizeram a diferença, fizeram sim, mas as doenças começaram a desaparecer, a ficar sob controle. A poliomielite, por exemplo, a gente não tinha caso nenhum mais no Brasil, né? Então, as pessoas começaram a achar que não tem mais a doença, eu não preciso me vacinar, nem vacinar o meu filho. E o que é que isso está trazendo à tona? Doenças que estavam sob controle voltaram a aparecer. Então, gente, é muito importante a vacinação. Mesmo que as doenças não estejam aí batendo na nossa porta, a gente não esteja vendo no dia a dia. Por exemplo, a gente hoje não vê com muita frequência pessoas com tétano. Por quê? Porque existe uma vacina contra o tétano. Crianças não morrem mais como morriam com o mal de 7 dias, que era o tétano neonatal. Por quê? Porque existe uma prevenção, uma proteção específica através das vacinas. Mas as pessoas estão deixando de se vacinar e de vacinar o seu filho. E isso sim é preocupante. Sabe? Eu estou na sala de vacina no dia a dia e eu estou vendo a quantidade de crianças que realmente está chegando com o seu esquema de vacinação incompleto. Então, as crianças não podem ir sozinhas para o posto de saúde. Então, depende de você, pai, depende de você, mãe, depende de você que é responsável pela criança para levá-las a um posto de saúde para elas serem vacinadas. E assim você vai proteger a criança,
você vai proteger a sociedade, você vai proteger a sua família, sabe? Porque é muito importante a vacinação, gente. Eu quero pontuar também uma questão. Quando a gente vacina nosso filho, quando a gente se vacina, a gente está promovendo a proteção de toda uma sociedade. Quanto mais pessoas forem vacinadas, mais a gente está protegendo a nossa sociedade. Por que isso, Dília? Porque, veja só, se você se vacina, se seu vizinho se vacina, se sua família toda está vacinada, a família dos seus vizinhos está vacinada, se uma pessoa aparecer doente, o vírus ou a bactéria que é o causador dessa doença vai ser transmitido? Vai. Mas se você tiver uma proteção adquirida através da vacina, você não vai ficar doente. Ou se ficar, vai ser uma forma branda da vacina. Isso a gente vai estar observando hoje. Dá um exemplo bem clássico nos dias atuais. Olha aí a Covid-19. Vocês lembram como foi o início da pandemia, aquele horror que não tinha vacina, muita gente morrendo, muita gente se contaminando? Veja como os índices da doença começaram a baixar no momento que a gente começou a vacinar a população. Aí vocês me perguntam, mas não é todo mundo que tomou a vacina. Realmente, nem todas as pessoas tomaram a vacina contra a Covid. Mas o que aconteceu? Uma imunização de rebanho. Pelo fato da gente ter uma grande maioria vacinada, a gente pôde controlar a doença. A doença não acabou, a Covid não acabou. Ela está sob controle, mas novas variáveis estão surgindo, entendeu? E a gente precisa vacinar. Mas eu quero falar com vocês especificamente a respeito das vacinas de crianças. Primeiro, essas vacinas de crianças estão no calendário da criança, né, que faz parte do Programa Nacional de Imunizações que a gente tem aqui no Brasil. Aí vocês vão me perguntar, vem cá, como é que se chegou a essa definição de calendário? Eu vou dizer para vocês, antigamente, a gente não tinha disponível essas vacinas todas na sala de vacina. Logo que começou o calendário de vacina, só disponibilizava para crianças 4 vacinas. Eu alcancei essa fase, né? Eu tenho 45 anos hoje, então eu alcancei essa fase. Então, o que acontecia? Antigamente, logo que começou, era disponibilizada apenas 4 vacinas para criança. Quais vacinas eram essas? A BCG, tá? A vacina da polio oral, a gotinha. A vacina somente de sarampo, que era a sarampo monovalente. E a DTP, que era a vacina contra difteria, tétano e coqueluche. Então, essas crianças eram vacinadas. Então, se eu tiver alguém mais ou menos da minha época, vocês vão observar que eu alcancei indo diante da pistola, tá? E aí, o que acontece? Hoje, nós temos uma gama de vacinas. Com o passar do tempo, com a evolução da medicina, com a evolução da tecnologia, outras vacinas foram sendo feitas. Gente, as vacinas são feitas, existem estudos, existem ensaios. Antes de colocar para o público, as vacinas são testadas. Então, as vacinas que nós temos na sala de vacinas, vacinas de rotina, são vacinas seguras e elas são importantes. Então, com o passar do tempo, com estudos epidemiológicos, cientistas e pesquisadores foram observando as doenças que estavam ocorrendo, maior incidência aqui no nosso país. E, aos poucos, foram sendo introduzidas as vacinas no calendário vacinal da criança. Hoje, nós temos várias vacinas e nós temos não só um calendário de criança, nós temos hoje calendário para criança, nós temos hoje calendário para adolescente, nós temos o calendário de vacina para adulto, para idoso e até para os indígenas. Aí vocês podem dizer, indígena? Por que não pode ser o mesmo calendário? Porque o calendário para os índios tem que ser diferente, porque eles não estão tão em sociedade como a gente. Então tem muito índio que não tem anticorpo para várias doenças que nós já temos. Eles não tinham costume de ser vacinados. Por isso
que existe hoje um calendário específico para os índios. Mas vamos nos ater ao calendário de criança. Veja só, existe a caderneta de vacinação da criança. Eu sei que em muitos lugares, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável por criança, está chegando no posto de saúde e não está tendo a caderneta. Isso está acontecendo porque a União deixou de produzir. Mas algumas prefeituras, em alguns estados também, estão produzindo a caderneta. Não são todos. Por exemplo, hoje, na sala de vacina que eu trabalho, a gente não tem disponível. O que é que eu tenho feito? Tenho feito a impressão e tenho recebido também as crianças, quando vem da maternidade, com a xerox da parte das informações do parto e das informações de vacina. Mas olha só, essa caderneta aqui, quando ela foi feita, aqui essa tiragem daqui foi 2019, é uma caderneta da criança que é o passaporte da cidadania. Ela é importante? Ela não tem só informações de vacina, ela é toda coloridinha ó, por dentro, porque ela traz várias informações para os pais. Então, o que é que você vai ter de informação? Se você não tiver essa caderneta, não está disponibilizando, não estou fazendo propaganda não, gente, mas na Shopee, muitas pessoas estão confeccionando, personalizando, e aí você escolhe, você quer botar a foto do seu filho, o desenho que for, mas assim, o conteúdo dela é muito importante. Gillian, onde é que eu posso achar o conteúdo dessa caderneta que eu não recebi? Vocês podem achar no site do Ministério da Saúde. Eu vou, ao final da live, eu vou publicar essa live e vou colocar embaixo o endereço. Me comprometo a colocar o endereço para vocês terem acesso a essas informações, quem não tiver. O que é que a gente vai encontrar nessa caderneta? Várias informações, só para vocês terem ideia. A gente vai ter aqui registrado os direitos e as garantias das crianças, tá? O que é que essa criança tem de direito enquanto cidadã brasileira, certo? Os cuidados que você vai ter que ter com a saúde da criança, né? Aí vem a questão dos testes, teste do pezinho, teste da linguinha, teste da orelhinha, teste do olhinho. Eles vão estar explicando, né? O que é que você tem que observar nos primeiros dias de vida. Quem tem criança sabe que os primeiros dias de vida são dias de adaptação da mãe para a criança, da criança também que está fora do útero para a mãe. A questão da amamentação, tá, da criança, a importância dessa amamentação, porque através do leite materno também se passa anticorpos para essa criança, certo? Vai falar a questão do desenvolvimento da criança. A gente vai ter aqui as informações do parto, né, que a maternidade vai preencher. Vamos ter informações com relação à saúde bucal. Vai ter orientações para os pais aqui, quando fizer a consulta com a puericultura ou com a pediatria. Os profissionais vão estar preenchendo aqui as informações dessas consultas, que é importante para o histórico dessa criança, né? Qualquer pessoa que pegar a caderneta vai ter uma noção desse histórico dessa criança. Vamos ter, isso aqui é importantíssimo, as curvas de crescimento e desenvolvimento do seu filho. E, por fim, o calendário de saúde, de vacinação da sua criança. Ele tá todo coloridinho aqui para chamar a atenção, certo? E o que é importante desse calendário vacinal da criança? Primeiro, o calendário de vacinação da criança, como eu já falei, ele não foi feito ao acaso. Ele foi feito através de estudos. Então, cada vacina para cada mês de vida daquela criança foi pensada. Foi através de pesquisadores, foi se chegando ao consenso que era melhor fazer aquela vacinação quando a criança tivesse aquela idade. Por quê? Veja só, quando a criança está dentro do útero da mãe durante a gravidez, a mãe vai estar passando anticorpos para o seu filho. Então, através da placenta, né, na via transplacentária, a mãe vai estar mandando os alimentos, tudo que essa criança precisa, intraútero. E também passa os anticorpos que ela tem. Quando essa criança nasce, ela nasce com a proteção que ela adquiriu da mãe, certo? Aí o que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, após o nascimento dessa criança, ela vai perdendo esses anticorpos, vai perdendo essa proteção.
E a gente não pode deixar a criança sem proteção, porque ela está no mundo novo, ela não está mais na barriga da mãe. Então, a proteção que ela precisa agora é outra. Ela vai estar mais exposta a vírus, a bactérias, a fungos. Então, a gente precisa sensibilizar o corpo dessa criança, desse bebê, para produzir anticorpos. E aí entra a questão do nosso calendário. A criança nasceu, é importantíssimo que ela receba as primeiras vacinas na maternidade. Quais são essas primeiras vacinas? A vacina BCG e a hepatite B. Ah, Dília, mas a maternidade não tinha. Beleza. Tudo bem. Aí você vai levar essa criança para um posto de vacina, onde ela vai fazer a vacina da BCG e a vacina da hepatite B. Essas vacinas devem ser feitas ao nascer. Atenção! A vacina da hepatite B só poderá ser administrada para o bebê até 30 dias após o seu nascimento. Fechou 30 dias, não vai mais tomar a vacina da hepatite B. Ah, minha criança vai ficar prejudicada? Não, porque ela com 2 meses ela vai tomar penta. Mas assim, você deixou de vacinar a criança. Entendeu? Então, ao nascer vai tomar duas furadas. A BCG, que vai ser no bracinho direito, é aquela que faz intradérmica, e vai ficar aquela bolinha. Eu sempre costumo dizer às minhas pacientes, olha, não passa remédio nenhum, não espreme, certo? Porque ela vai fazer um pus. Depois ela vai estourar por si só, basta lavar com água e sabão. Vai estourar por si só, vai fazer a crosta e vai ficar a cicatriz, certo? Ah, Dília, meu filho fez a BCG, mas não ficou cicatriz. Fez a BCG, tá no cartão, tá beleza. Não precisa revacinar. Portanto, olha a importância do cartão de vacina. Olha a importância de você estar guardando o registro vacinal do seu filho e até o nosso mesmo. Tem ali um registro de que tomou a vacina. Cartão de vacina é documento. Infelizmente, nem todas as pessoas têm tomado cuidado com isso. Então, tomou as primeiras vacinas. Quando é que vai voltar? Vai voltar com 2 meses, certo? Aí, com 2 meses, a criança vai tomar 4 vacinas. A rotavírus, que é oral, e 3 furadinhas, que vai ser a polio injetável, a penta, e vai tomar a pneumo 10. O que é que eu tenho observado no meu dia a dia? As mães choram. Ah, é muita vacina, meu filho vai ficar todo furado, eu não quero furar meu filho todo. Gente, entenda uma coisa. Não é maldade, certo? Não é porque a vacinadora gosta de furar. E não é interessante você estar dividindo essas vacinas. Como eu já falei, o calendário foi todo pensado, não foi feito de modo aleatório. E outra coisa, o fato de estar tomando essas vacinas não vai fazer com que seu filho venha ter efeito adverso. Ah, ele vai passar mal com tanta vacina. Não vai. Existem efeitos adversos das vacinas? Existem. Dília, o que é isso? São efeitos que são esperados. Dor local, febre. Toda e qualquer vacina pode dar febre. Porém, nem todas as crianças apresentam. Os nossos dedos das mãos não são iguais. Então, a gente não pode dizer que toda criança vai ter febre. Tem crianças que não têm febre. Tem crianças que têm febre. Tem reações em algumas crianças que são mais intensas do que outras. Mas a gente precisa vacinar. Por quê? Porque é melhor que a gente esteja estimulando a proteção do nosso filho. Porque uma vez que você deu a vacina, você vai estar produzindo anticorpos para essa doença específica. Ou seja, a proteção do seu filho. E se ele entrar em contato com o agente causador da doença, vírus, bactéria, do que for, e ele já tomou a vacina contra esse vírus, essa bactéria, ele vai ter proteção para poder combater essa doença. Então, por isso que é tão importante você estar vacinando seu filho, certo? Com 2 meses, nós já falamos, vão ser 4 vacinas. Com 3 meses, a gente vai ter uma só, que é contra a meningite C, certo? Com 4 meses, eu ainda costumo brincar, com 4 meses é igual às de 2 meses. Então, vai ser a segunda dose da penta, segunda dose da polio injetável, segunda dose da pneumo 10 e a segunda dose da rotavírus. Veja só, a rotavírus é uma vacina que você faz por via oral. Então, é importante que o pai e a mãe, após a rotavírus, tenha cuidado na troca de fraldas. Não precisa mais ficar separando a fralda, colocar dentro do saquinho como era antes. O importante
é que você, pai e mãe, tenha o cuidado de lavar bem as mãos após a troca da fralda de cocô do seu filho, até 15 dias após a vacinação. Então, fez cocô, quem trocou a fralda, trocou, jogou fora no lixo normal, lava a mão com água e sabão, certo? Outra coisa, nesse calendário estruturado, o objetivo é que a gente vá sensibilizando os nossos filhos. Então, já vou sensibilizar ele contra as formas graves de tuberculose com a BCG, vou sensibilizar contra a hepatite B. A penta você vai estar sensibilizando de difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e IB, certo? Vou estar sensibilizando contra pólio, vou estar sensibilizando contra 10 formas de pneumococos, certo? Contra a meningite C. Então, você vai estar, aos poucos, levando proteção para o seu filho através das vacinas. Com 5 meses, temos a segunda dose da meningite C. Com 6 meses, a terceira dose da penta e da polio oral, da polio injetável. Interessante, eu preciso dizer a vocês que essas 3 doses de penta, com 2, 4 e 6 meses, e da polio injetável, são importantíssimas. E essas vacinas precisam ter seus esquemas completados. Por que você está falando isso, Dília? Porque se a criança atrasou, a gente vai completar esse esquema. Observe, você levou seu filho ao nascer para o posto, tomou a vacina de 2 meses. Quem tiver na sala de vacina vai registrar a vacina na caderneta e vai colocar uma data de lápis. Aí você, mãe, pai responsável por criança, tem que ficar ligado nessa data de lápis. Por quê? Porque é a data de retorno do seu filho, certo? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem um calendário de vacina, a gente tem programado com 2, 3, 4, 5, 6 meses, 9 meses, 1 ano e 3 meses e 4 anos. Mas o que acontece? Por motivo outro, o pai levou a criança para tomar a vacina com 2 meses, vamos botar aí, 2 meses e meio. E aí, o que acontece? A mãe deu a vacina com 2 meses e meio. E aí, quando ela quer dar a vacina de 4 meses, quando a criança fez 4 meses. Não, existem intervalos entre as vacinas. E esses intervalos precisam ser respeitados. Porque é o tempo de estar formando a proteção da criança. A proteção específica da vacinação da criança. Então, é importantíssimo que se cumpra esses intervalos. Certo, gente? Por isso que muitas vezes você leva sua criança para a sala de vacina e o profissional diz assim: olha, mãe, não tá na época não, ó, aqui, ó, a data é essa. Ah, mas meu filho já tem 4 anos. Pois é, seu filho tem 4 anos e tomou a vacina de 2 meses um pouco mais para frente. Então, a de 4 meses vai ser um pouco mais para frente. A de 6 meses também vai ser um pouco mais para frente. Seguindo, depois de 6 meses, tem uma pausa com 7 meses, 8 meses não temos vacina. Com 9 meses, a criança vai tomar vacina contra a febre amarela. Dília, o que é importante para essa vacina de febre amarela? Importante é que essa criança tenha comido ovo, certo? Ai, como é que meu filho vai comer ovo? Você vai pegar o ovo de galinha, vai cozinhar esse ovo, vai dividir esse ovo em 4 partes dele cozido. 1/4 desse ovo, uma partezinha, gema e clara, você vai amassar, botar na papinha ou dar puro. A gente precisa que essa criança tenha comido ovo para ter certeza de que ela não é alérgica a ovo. Porque a vacina da febre amarela é cultivada no ovo, então ela tem resquícios. E o que acontece? Se a criança for alérgica a ovo, ela não tem indicação de tomar essa vacina na sala de vacina. Isso quer dizer que ela não vai tomar febre amarela nunca? Não. No ambiente hospitalar, com todo uma segurança, ela vai poder tomar essa vacina da febre amarela, mas não de imediato, certo? Depois de 9 meses, a gente vai tomar um fôlego, certo? 10 meses, 11 meses, e aí 12 meses, 1 ano. A criança fez 1 ano, ganha de presente vacina. Aí ela vai tomar a primeira dose da sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral. Vai ser o reforço da pneumo 10 e da meningite, que ela já tomou antes. A pneumo 10 tomou com 2 e 4 meses, a meningite com 3 e 5 meses, certo? Depois de 1 ano, temos 1 ano e 3 meses, que é igual a 15 meses. Aí a gente vai ter um pouco mais de vacina. O que a gente fez, as vacinas com penta, nós vamos complementar com a DTP
As vacinas de pólio injetável, a gente vai complementar com a pólio oral. Então, a gente vai ter, com 15 meses, olha só, tríplice viral, varicela, DTP, pólio oral e hepatite A. 5 vacinas. Dilian, eram muitas furadas, aí você tá me dizendo que meu filho agora, em vez de 3 furadas, meu filho vai tomar 4 furadas? Vai. Podemos reduzir? Podemos. Se na época que seu filho fizer 1 ano e 3 meses, se tiver disponível na rede a vacina tetraviral, ele vai tomar de uma vez só a vacina do sarampo, com uma furadinha só, a vacina do sarampo, cachumba e rubéola e a varicela numa furada só. Mas se não tiver, vai ser uma furada para sarampo, cachumba e rubéola, outra furada para varicela, certo? Vai ser subcutânea, o bracinho. E se vai tomar intramuscular a DTP, difteria, tétano e coqueluche, que a gente vai complementar a vacinação que foi feita antes com a penta, certo? E vai tomar a pólio oral para complementar agora a pólio que tomou injetável. E vai entrar de novidade a hepatite A. Pronto, 1 ano e 3 meses, aí você vai respirar mesmo, mãe. Não vai ficar tendo que ir direto no posto, só nas campanhas de vacina, certo? Que normalmente nós temos a multivacinação, a campanha contra a pólio, a campanha contra a gripe. E aí você vai respirar. De 1 ano e 3 meses, você vai voltar com o seu filho para tomar as vacinas de rotina com 4 anos. Ó, se você seguir o calendário certinho, você vai ter esse intervalo. E você vai ter sensibilizado a sua criança, seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta, contra várias doenças, certo? E aí eu digo para vocês, é importante? É. Então você precisa estar vacinando o seu filho. Eu sei que são muitas informações que eu estou dizendo, é porque hoje a gente está começando, é o esquenta. E a gente vai estar aqui com conteúdo sempre, toda semana, certo? O que acontece se a gente não vacinar as nossas crianças? Eles vão ficar expostos, certo? Veja só, se você seguir direitinho o calendário, você vai estar promovendo a seu filho a produzir anticorpos, produzir defesas. Criança vai para a escola. Criança brinca com outras crianças. Tem aniversários de criança e as crianças interagem. Se tiver uma criança que não recebeu vacina, essa criança tem um risco maior de adoecer. Então, se a gente tem as vacinas hoje, por que não dar a vacina para as crianças? Gente, eu falei, antigamente eram só 4 vacinas. Olha só a quantidade de vacinas hoje que vocês têm a oportunidade de dar para seus filhos de forma gratuita. É ir no posto de saúde e dar. A maioria das vacinas nós temos hoje disponíveis, nós não tínhamos antes. Eu falei, vou repetir, antigamente eram só 4 vacinas. Sarampo, difteria, tétano e coqueluche, que é a DTP, a BCG e a pólio oral. Hoje nós temos várias vacinas disponíveis para criança. E temos vacinas para adulto também, e para adolescentes, e para índios. Ou seja, nós temos uma gama de vacinas disponíveis para a população. E a gente precisa conscientizar a nossa população de que as vacinas são importantes. Quanto mais pessoas vacinadas, menos doenças nós teremos na nossa sociedade. Claro que temos doenças novas, como a Covid, mas assim, as doenças que nós já conhecemos e podem ser prevenidas através das vacinas, porque nós não vamos prevenir, não vamos tomar a vacina, certo? As vacinas são muito importantes, elas vão estimular a produção de anticorpos no nosso organismo, das nossas crianças. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu sou aqui da Bahia, tá? Eu moro aqui em Salvador. E esse final de semana, uma maternidade foi fechada por conta de um caso de varicela, que é a catapora. Olha só o impacto da doença para toda uma população. Toda uma população, digo sim. O fato de uma pessoa, um funcionário, ter o diagnóstico de catapora fez com que uma maternidade toda fosse fechada.
As gestantes que estavam ali para parir foram transferidas para outras maternidades. Quem estava para ter seu filho, que procurou aquela maternidade, foi encaminhada para outra maternidade, porque aquela maternidade teve que fechar por conta de um caso de catapora. E eu digo a vocês, a catapora é prevenível por vacina? É. Essa situação poderia ter sido evitada? Sim, como Dília, se houvesse sido feita a vacinação. Se você seguir o calendário de vacina direitinho, seu filho vai estar protegido, certo? Mas se você não der as vacinas para o seu filho, ele vai ficar desprotegido. Então, ele poderá adquirir as doenças e, numa fatalidade, ele poderá até morrer ou ficar com sequelas graves das doenças. Não é porque as doenças não estão batendo a nossa porta no dia a dia que elas não são mais graves. São doenças graves, sim, principalmente em criança. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, porque o bebê, a criança, não pode ir sozinho nas suas perninhas na sala de vacina. E a gente é responsável pelas nossas crianças. Eu queria só, nesse início, estar reforçando com vocês. Eu quero que fique bem certo, bem fixado na cabeça de vocês. Pai, mãe, responsável por criança, tio, avô, avó, madrinha, padrinho. As vacinas são importantes. As crianças precisam tomar as vacinas para estar formando seus anticorpos, formando a sua proteção, certo? Então, é importante. Eu sei que existem várias dúvidas com relação às vacinas. Então, eu estou me disponibilizando para toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estar aqui com vocês, falando sobre as dúvidas recorrentes de vacinação, certo? Prometo que não vou tomar muito tempo de vocês. Eu quero ver se eu faço lives com meia hora. Para um futuro, eu quero ver se eu trago outros colegas para estar falando sobre outros temas, sobre a saúde da criança, né? Porque eu quero que seja um momento em que você, pai e mãe, tenha para poder tirar suas dúvidas, que eu sei que são muitas. Então, toda quarta-feira, nós vamos ter esse bate-papo. Então, eu quero agradecer a presença de você, que esteve aqui comigo, certo? Sensibilizar os pais responsáveis e as mães também a estarem vacinando as suas crianças. Peço a vocês que divulguem a nossa live todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, para que outras pessoas possam participar e tirar dúvidas também. E outra coisa, se você, pai, mãe, responsável por criança, quiser entrar, eu abri um grupo no WhatsApp, que aqui na bio tem, você entrando no link da bio, onde tem enfermeira Bloodspot. O último é um grupo do Instagram destinado a pais, mães e responsáveis por criança. Ali a gente vai estar postando algumas coisas e vai estar também informando as nossas lives para vocês. Então, gente, por favor, se você tem criança, se sabe de alguém que tem criança, divulgue essas informações, divulgue das nossas lives. Muito obrigada, né, pela participação de vocês. Um grande beijo. Espero vocês na próxima quarta-feira. Vou deixar essa live gravada, certo? Para que as pessoas que não tiveram oportunidade de ver estarem acompanhando também. Encontro vocês na próxima semana. Um excelente dia para nós todos. Um restante de semana também produtiva, cheia de paz para todos nós, certo? Beijos. Tchau, tchau. Espero encontrá-los na próxima semana, se Deus assim permitir.